Olá, Camila Reicher por aqui e na aula de hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns que nós mulheres cometemos dentro do relacionamento. Vamos junto para a gente pensar nisso tudo? Para a gente poder entender um pouquinho o que acontece, dentro dos relacionamentos, que muitas vezes nós mulheres acabamos nos confundindo, colocando os pés pelas mãos e se atrapalhando, às vezes em relacionamentos que poderiam ter futuro. Às vezes, o que pode acontecer também é que nós, por estarmos vivendo em um mundo da fantasia, quando crianças, ouvirmos muitas histórias a respeito da princesa que é resgatada pelo príncipe, que então o príncipe vai tornar a vida dela diferente e o príncipe vai ser o fundador inicial de um relacionamento com ela mesmo, vai salvar ela de muitas coisas. A gente acaba construindo dentro de nós uma fantasia muito grande a respeito dos relacionamentos. E o que acontece quando a gente se depara frente a frente na realidade de um relacionamento é que a gente fica tentando imaginar como se fosse aquele felizes para sempre que a gente viveu a infância inteira escutando. Dá para ser feliz? Dá para ser feliz. Mas antes da gente ser feliz para sempre, a gente vai precisar construir muitas coisas naquele relacionamento. A primeira e a fundamental que eu trago aqui para a gente poder repensar é o quanto muitas vezes nós mulheres ignoramos o fato da fala, de verbalizar para o outro o que realmente estamos sentindo, o que realmente está nos incomodando e queremos que eles adivinhem. Adivinha, é aquilo que a gente está pensando. Nos emburramos, achamos que eles precisam saber o que aconteceu, mesmo sem a gente ter verbalizado. Então, uma das questões mais importantes para a gente construir relacionamentos saudáveis e relacionamentos que, de fato, sejam fundados em uma relação duradoura, em uma relação que prospere, a gente precisa verbalizar. A gente tem que sair desse lugar de vítima, de achar que o outro é sempre o responsável por aquilo. Não, nós precisamos assumir essa responsabilidade e dizer ao outro, olha só, amorzinho, vem cá um pouquinho, Eu preciso te falar que isso que você fez ou isso que aconteceu me deixou muito chateada, me deixou muito magoada. Você precisa dizer, verbalizar com todas as letras e depois ainda pergunte a ele o que é que ele entendeu. Esse perguntar para ele o que ele entendeu vai ser fundamental para que vocês então sim construam esse relacionamento de diálogo em que um consiga entender aquilo que o outro realmente está querendo dizer. Porque muitas vezes, e obviamente vocês tiveram criações diferentes, mesmo que vocês tenham valores, propósitos, desejos iguais, certamente vocês vêm de famílias muito diferentes, de uma construção diferente, de um relacionamento diferente com a mãe, com o irmão, com a tia, muito diferente. Então vocês vão precisar alinhar isso. E nada melhor do que alinhar conversando, pedindo para o outro, o que é que você entendeu disso que eu tô te falando? Você consegue verbalizar? Você consegue entender? Você consegue visualizar? Precisa ser dito, mesmo que talvez num primeiro momento você não queira falar, porque às vezes a gente tá chateada e não tem problema que você fique chateada. Não fale agora. Talvez evite falar. Espere a água passar, as coisas acalmarem um pouquinho e aí você torna a falar. Volta naquilo que aconteceu no sábado, não tem problema que passou alguns dias. Aliás, é importante que você deixe passar algum tempo até para você elaborar isso melhor e ele também. E aí juntos sim poderem retomar aquilo, sabe, aquela situação assim que aconteceu no sábado? Pois é, eu acho que a gente precisa falar sobre isso.
e verbalize, fale. Não fique nas suposições, achando que ele entendeu, ele sabe o que ele fez. Não, ele não sabe o que ele fez. Ele não sabe, porque ele tem uma percepção diferente daquela que você tem. Tá bom? Então, primeira coisa, verbalizar, fale para ele exatamente aquilo que tá te incomodando. Não fique emburrada, não fique achando que ele vai entender, que ele sabe sim o que aconteceu. Esqueça isso. Fale, converse, diga com todas as palavras e no final pergunte a ele o que é que ele entendeu disso tudo que você tá levando para ele. Combinado? A segunda coisa que a gente precisa aprender é não tentar mudar o homem. Eu sei que às vezes a gente começa um relacionamento já achando que ele vai mudar. E aí está o nosso grande erro. Querer que ele mude. Se toda sexta-feira ele vai no posto beber com os amigos, deixa que ele vá. É o momento dele, arrume o teu momento. E aí vai se encaixar no número 3, que eu também vou falar em seguida com vocês. Deixe ele fazer as coisas que ele tem o costume de fazer. Se ele tem o costume de ir toda sexta-feira sair com os amigos, óbvio que tudo tem um limite, né? Ele não vai ficar até a meia-noite, ele não vai ficar com os amigos, se estender além da madrugada, né? Aí já existe um limite para tudo, né? Mas se ele gosta de sair com os amigos, é algo saudável, os amigos também são amigos legais, que contribuem, ele precisa desse momento, assim como você também precisa desse momento. É importante vocês terem as individualidades, as relações diferentes, ou que seja de casais semelhantes, não tem problema, mas que vocês saiam, vocês as mulheres saiam para um lado, os homens saiam para um outro lado e tenham esse momento. É coisa muito saudável e vai sim valorizar cada vez mais o relacionamento de vocês, porque eles precisam e nós também precisamos da nossa individualidade, fazer as nossas coisas sozinha, né? Vocês não nasceram grudados, então não precisa fazer tudo junto, sempre junto ao mesmo tempo. É claro que o limite sempre vai existir e o respeito também sempre deve permanecer. Item 3, então, que reforça essa questão da gente querer que ele mude, né? É a gente também achar que precisa fazer tudo junto, ficar grudada, grudenta, achando que a gente tem que ser a prioridade desse homem, achando que a gente precisa se doar em excesso. Muitas vezes nós mulheres acabamos fazendo exatamente isso. A gente se doa em excesso, a gente faz tanto por aquele homem, a gente quer fazer tanto, ama tanto, que acaba esquecendo do quê? Acaba esquecendo da gente. E quando a gente se esquece, eles esquecem também de nós. Porque a gente está mostrando para eles o quê? Olha, o mais importante aqui é você. Você é o mais importante da minha vida inteira. Não, né, gente? Não. Você tem as tuas coisas, você tem a tua vida, né? Tem momentos em que vocês não vão conseguir estar juntos, por mais que vocês queiram, por mais que vocês desejem, porque tem outras coisas que são importantes para o teu trabalho, para a tua vida, para a tua existência, né? Vocês não nasceram grudados mesmo. Então, por isso, você precisa também separar isso, né? Você não precisa estar em casa todo o tempo que ele chega. Ah, porque ele vai chegar às 6 horas e eu tenho que estar em casa 5 para 6, senão, meu Deus, o que você acaba criando? Você acaba criando um homem completamente dependente de ti e essa relação de vocês acaba sendo e se transformando em uma relação muito mais entre um pai e uma filha ou um filho e uma mãe. E não uma relação de casal, onde dois adultos, onde um homem e uma mulher podem então se relacionar. Cuidado com esses lugares, com esses papéis que muitas vezes vocês acabam se atrapalhando, fazendo demais pelo outro, se doando, se entregando, se desgastando
e deixando de olhar para si, deixando de se valorizar, deixando de colocar as tuas prioridades, o teu trabalho, as tuas coisas que também são fundamentais para que vocês tenham um relacionamento saudável. É importante vocês terem essa individualidade, cada um ter as suas coisas e buscar as suas coisas de forma individual. Claro, também ter momentos juntos, porque aí então esses momentos juntos serão sim valorizados. Existirão com muito mais afeto, com muito mais carinho. Por quê? Porque vocês puderam também usufruir de momentos sozinhos para compartilhar de momentos juntos e valorizar esses momentos em que podem estar juntos, tá? Então, a outra questão, uma das mais importantes também, é a gente ter esse olhar mais ampliado de como que a gente está levando para o outro aquilo de valor que temos. Eu posso ser uma pessoa de muito valor, posso ter um conhecimento muito grande, mas nada vai valer se eu não colocar isso para o outro, não verbalizar. Aqui não entra o verbalizar, mas sim me posicionar. Então a minha fala e a minha atitude está coerente comigo, com a minha existência. Eu falo e eu me posiciono de forma coerente. E aqui entra uma outra questão que muitas vezes nós mulheres acabamos fazendo também, que é essa desvalorização. Você acaba te desvalorizando a si mesma, às vezes o teu corpo, acaba dizendo para ele, ai, olha só, eu tô cheia de celulite, olha só, eu tô cheia de estria aqui, ai, essa gordurinha. O que tu tá mostrando para ele? O que tu tá dizendo para ele? Daqui a pouco ele nem percebeu. Nós é que somos detalhistas, não eles. E ele nem percebeu, acha que tu tá linda, maravilhosa, e ele te elogia e você diz, não, mas eu tinha que emagrecer mais uns 2 quilinhos, olha só isso aqui, olha isso aqui. Pra quê? Por que você está se desvalorizando na frente dele? Se ele tá dizendo pra ti que você tá linda, maravilhosa, que você tá gostosa, que ele tá te desejando, que ele tá te amando, que ele tá querendo ficar contigo. Por que tem que apontar aquilo que você vê de defeito em si mesma? E que muitas vezes nem é defeito, vamos combinar, né? Que mulher que não tem celulite ou uma estria, é normal, nós somos reais e é isso que eu quero trazer para vocês, essa realidade. A realidade é essa, que ninguém fica com ninguém só pelo corpo, só por X coisa. A gente fica com a pessoa por um todo, pela relação que se constrói, pelo que o outro representa para nós, por aquilo que a gente deseja para o nosso futuro. É por tudo isso que os relacionamentos se mantêm. Esses relacionamentos que são duradouros são esses, que eles trazem para a realidade, não para a fantasia. Que você pode olhar para o real e ver, não, é assim, mas eu desejo ficar com essa pessoa mesmo assim. Por quê? Porque ela tem outras qualidades, porque ela tem outras perspectivas, a gente tem o mesmo ideal, a gente tem o mesmo propósito de vida. E é por isso que eu desejo ficar com ela. Então pense nisso, se daqui a pouco você não está se denegrindo, se você não está se desvalorizando na frente do outro, e aí por isso talvez com o passar do tempo ele acaba também apontando algumas coisas para você. Pense a respeito disso. A outra questão também que muitas de nós mulheres acabamos fazendo com os homens é cobrando e reclamando demais. Meu Deus! Aqui entra uma coisa muito difícil. Como é difícil a gente parar de reclamar desses benditos homens. Por que será? A gente vive o dia inteiro vendo meme, assistindo coisas ali, lendo que os homens são assim, que os homens não recolhem os tênis, que os homens jogam a toalha na cama. A gente vai só ver isso, a gente só vai enxergar isso, a gente só vai ficar atenta a isso. Então comece também fazendo uma limpa nessas questões que vocês
tão acostumadas, que a gente está acostumada a enxergar por aí. Essas reclamações em excesso, você talvez já esteja acostumada vindo de casa com uma mãe que também reclamava, com uma mãe que cobrava demais do teu pai ou daquele marido. O que é isso? Quando você se coloca nessa posição de cobrar do outro, de exigir do outro, você se coloca numa posição como se você fosse superior. E se você é superior, o outro é inferior. E aí a gente vê uma dinâmica muito mais de uma mãe para com um filho do que um casal ali que pode conversar. Aí a gente volta à primeira questão, né? Então vamos colocar umas organizações aqui, vamos falar melhor, vamos organizar que você é responsável pelo lixo, eu sou responsável pela louça, né? Vamos colocar algumas ordens e ninguém manda em ninguém, mas se conversam, dialogam sobre aquilo que está incomodando cada um. Porque sim, uma relação saudável é uma relação em que as pessoas precisam estar bem dentro da relação, tanto você quanto o outro. Precisa ser essa relação de troca, essa relação em harmonia, em que vocês conversam, em que vocês dizem um ao outro e ambos ficam satisfeitos, ambos conseguem entrar nesse consenso de se organizar para aquilo que está incomodando. Para tentar essa mudança, para tentar esse olhar diferente. Antes da gente falar no erro 6, vou lembrar vocês de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para sempre receber tudo em primeira mão. Combinado? O item 6 também é tão importante quanto. A gente precisa entender que não podemos tolerar o desrespeito. A gente não pode permitir que ele nos minta, que ele nos engane, que ele talvez fuja um final de semana ou saia com os amigos, então, naquele exemplo que eu dei, ao invés de te dizer, ao invés de falar, conversar, olha amorzinho, eu vou ir lá beber com os meus amigos, vou ficar até mais ou menos tal hora, depois a gente pode sair jantar, depois a gente pode fazer alguma coisa, ou seja, ele está preocupado com você, ele não está ignorando a tua existência. Então a gente precisa pensar que a gente não pode tolerar o desrespeito, a gente não pode achar que isso é normal, ignorar os sinais. A gente precisa entender que se ele muitas vezes mente, te engana, te desrespeita, trai, bom, aí você vai precisar rever toda a tua escolha, todo esse relacionamento. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer uma revisão aqui desses 6 erros que são importantes da gente ficar atento para não ignorar os sinais e mantermos um relacionamento sempre saudável. Também olhando para aquilo que a gente pode fazer conosco e para a relação se tornar ainda melhor. Número 1. É poder falar diretamente, fale sem bloqueios, sem restrições aquilo que está te incomodando. Número 2, não tente mudar o teu homem, não tente mudar essa pessoa que você está se relacionando. Vocês se conheceram assim, então não tente querer que ele mude, não queira, não deseje isso, ok? Se doar em excesso. Número 3, se doar em excesso. Não queira ficar se entregando, se envolvendo nas questões dele. Deixa que ele tome as opiniões dele. Você pode ajudá-lo, você pode falar sim, mas não precisa ficar grudenta, exagerando ali, querendo que ele seja a tua prioridade, tá bom? Item 4, aprenda a se valorizar. Não te desvalorize, não fique apontando para aqueles defeitos que só você acha que tem. Item 5, não cobre demais e nem reclame todo o tempo, isso é chato. Item 6, erro número 6, não tolere o desrespeito.
Eu espero que você tenha gostado. Talvez você não tenha se identificado com todos, não tem problema. O importante é que a gente possa sim valorizar o amor, valorizar o nosso relacionamento e construir sempre fundados naquilo que a gente pode fazer pelo outro, aquilo que a gente pode fazer pelo nosso relacionamento. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos em breve, com certeza. Um grande beijo e até mais!